Beleza? Tudo bem? Vamos dar continuidade das nossas aulas aí, a nossa aula de classificação de intervalos. Eu fiz um primeiro vídeo onde abordei os assuntos relacionados aí aos rudimentos, né? A ideia de analisar o intervalo, a princípio, por três âmbitos, né? Da informação que é necessária. Ou seja, o âmbito por graus, que é onde a gente conta, né? Se existe uma distância entre duas notas, você conta a distância delas por graus, ou seja, a quantidade de graus que separam as duas será a informação que precisamos. E o resultado será sempre uma quinta, uma sexta, uma sétima, dependendo de qual for a distância, né? Como exemplifiquei na outra aula. Depois falei também da distância por tons, que é a nossa, talvez a mais trabalhosa aqui, a que exige mais atenção, ok? Então, por tons, você precisa ter aquela mensuração da escala, a gente usa a escala de Dó maior como referência sempre, que ajuda muito, e você precisa ter essa mensuração de cada espaço, né, entre cada nota da escala, cada grau, qual é a distância por tons que tem, né? Então a gente viu lá que entre Dó e Ré é um tom, entre Ré e Mi é sempre um tom, entre Mi e Fá é meio tom, entre Fá e Sol um tom, entre Lá e Sol e Lá um tom, entre Lá e Si um tom, entre Si e Dó meio tom, né? Então quem não assistiu a aula, assista lá a primeira aula, para que você possa acompanhar direitinho aqui. A última que a gente viu é por tipo ou modo de articulação, que vai trazer para a gente a ideia do intervalo. É melódico, ele é harmônico, né? Ele é mais, esse por tipo de articulação é mais simples. Portanto, a continuidade disso vai trazer para a gente uma modificação naquela análise que a gente chama por tons. Porque, na verdade, nenhuma análise por tons ela vai ser informada, vamos dizer assim, através da sua quantidade de tons. A gente vai traduzir essa quantidade de tons para uma nomenclatura, tá? Uma nomenclatura que, a princípio, né, a gente vai trabalhar só a princípio, depois veremos outras nomenclaturas, serão entre esses dois nomes, maior e justo, tá? Então, dependendo da quantidade de tonalidades, de tons que compõem esse, vamos dizer assim, esse intervalo, essa quantidade, na verdade, vai transformar esse intervalo no ou justo ou maior, e a gente vai ver depois que tem outras nomenclaturas, como aumentado, diminuto, menor, tá bom? Por enquanto, a gente vai começar com essa consciência aí, ok? Bastante importante ressaltar o seguinte: por que um intervalo vai ser justo? O que isso quer dizer, justo, né? Portanto, é muito legal aprender o seguinte, que a relação entre duas notas vai dar para a gente a ideia delas combinarem, do ponto de vista de ter de uma harmonia mais matematicamente, a ideia de perfeição, a ideia de consonância, que é como chamamos na música, ou seja, quando você ouve dois sons, eles podem juntar-se, eles podem fundir-se, é assim que se fala, ou eles podem repelir-se. Pode haver o afastamento, um expulsar o outro de perto. E haverão outros sons que já vão grudar, eles já vão andar mais juntos, tá? Então, essas ideias assim vão trazer para a música, para o estudo da música, aquilo que a gente chama de consonância e dissonância. Ou seja, a ideia de consonância é aquilo que junta, né? Pensa no ímã, um dos lados do ímã lá que faz os dois grudar. Isso é a ideia de consonância. E a dissonância é aquele lado contrário, né? O polo contrário que faz afastar, né? Ou ainda, pelo menos, não deixa os sons se juntarem, eles se repelem, ok? Então, a palavra justo será todos os intervalos que serão esses mais consonantes, aqueles que se juntam mais, tá? Por isso a ideia de justo, né? Quando a gente fala essa roupa está justa em mim, ela cabe perfeitamente, ou seja, uma nota se ajusta perfeitamente à outra, elas cabem. Tanto que quando você ouve o resultado sonoro da junção dessas duas notas, você entende que até elas se juntam tanto que parece até uma só, né? Então a ideia de todos os intervalos justos serão intervalos consonantes, o máximo da consonância, tá bom?
Já os maiores serão intervalos consonantes também. Alguns intervalos serão consonantes, outros serão dissonantes. Veremos aí quais serão os consonantes e dissonantes depois. Portanto, os maiores serão aqueles menos consonantes, entrando na ideia de dissonantes, tá certo? Então, haverão intervalos, por exemplo, a terça, por exemplo, que é um intervalo maior, ela nunca será um intervalo justo, porque ela é uma consonância, porém ela é uma consonância que já está indo em direção à ideia da dissonância. Agora, os intervalos justos, não. Eles são consonantes mesmo. Eles vão ser aqueles intervalos que mais vão se fundir, vamos dizer assim. Okay? Então, por isso esses nomes, justo, maior, e haverão os mais dissonantes serão os diminutos, os aumentados, tá bom? Portanto, a gente vai trabalhar somente com aquilo que a escala maior nos propicia, né? Os intervalos da escala maior que serão para a gente como referência. Ok? Então, perceba uma coisa, aqui tem um monte de informações novas, né? A gente pode olhar essa coluna que eu fiz aqui embaixo, que tem alguns nomes, né? O uníssono, por exemplo, é um intervalo bastante comum, bastante usado, e ele vai ser aquele intervalo onde você tem duas notas a mesma nota, por exemplo, tocado junto, e isso vai dar a ideia para a gente de 0 tons. Ok? Já a segunda, que seria, por exemplo, o intervalo entre Dó e Ré, por exemplo, ou Ré e Mi, ou Mi e Fá, tanto faz. Uma distância de segunda, lembra lá no cálculo por graus, que a gente pega e conta, né? Ah, foi 1, foi 2, a distância é 2, é 3, sei lá qual for a distância. Vai dar pra gente a nomenclatura de segunda. E a segunda vai ser chamada de maior quando ela tiver um tom. Ok? E isso são medidas que você tem que gravar na sua cabeça, decorar, para você fazer bem intervalo. Então, toda segunda maior terá um tom. Toda terça maior, aquilo que a gente chama de terça maior, é aquela terça que vai ter 2 tons. Tá certo? Se você fizer o cálculo lá, em qualquer intervalo que eu te der, e você chegar num resultado que tem uma terça que não tem 2 tons, ela não será maior, ela terá um outro nome. Pode ser aumentada, pode ser diminuta, pode ser menor, tá bom? Portanto, a maior, que é a nossa referência, tem 2 tons. Isso é o que você tem que gravar. A quarta justa. Quarta é um intervalo muito consonante, né? Existe aí um outro período, talvez um outro entendimento que a quarta também não será consonante em alguns casos, em alguns períodos da história da música, por exemplo, tá bom? Então ela acaba sendo configurada até pelo livro do Percy Cat, que é um livro moderno que fala disso, chama ela de neutra, um intervalo neutro, nem consonante nem dissonante, ou seja, depende do contexto ela vai ser dissonante, depende do contexto ela vai ser consonante. Mas a gente vai tratá-la agora, por enquanto, como consonante mesmo, tá bom? E a quarta justa, então, é aquele intervalo que vai ter 2 tons e meio. Para chamar uma quarta de justa, tem que ter 2 tons e meio. Ok? Se eu encontrei uma quarta lá que tinha 3 tons, essa quarta não é justa. Ela vai ter um outro nome que nós vamos ver depois, tá bom? Quinta justa, 3 tons e meio. Tá certo? Sempre. Sexta maior, 4 tons e meio. Lembre-se, todo intervalo que é maior não pode ser justo, tá bom? Eles são diferentes. Nunca haverá um intervalo maior que seja justo e nenhum justo que seja maior. Então, sexta maior, 4 tons e meio. Sétima maior, 5 tons e meio. E oitava justa, 6 tons. Ok? Portanto, essa aqui está relacionada com a escala maior, como eu desenhei aqui. Veja, ó, de Dó a Ré eu tenho uma segunda maior, porque tem um tom. De Dó para Mi, se eu contar, ó, vai dar 1, 2, 3, dá uma terça, né? E aí se eu ver os tons, eu lembro que aqui tem um, dá 2 tons, ou seja, terça maior tem 2 tons? Tem. Eu tenho que lembrar isso, né? Ou ainda pensar, né, na escala maior, os modelinhos que a gente precisa usar. Ou seja, terça maior, 2 tons, sempre. Tá bom? Quarta justa. Por que eu estou chamando o intervalo? Tá vendo que o colchete pega do Dó até o Fá. Então, eu chamo de quarta justa o intervalo que vai do Dó ao Fá. Pode ser o do Dó ao Fá, pode ser qualquer outra distância. Mas tem que dar 4 graus, né? Então é 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Da quarta. Então eu chamo de quarta. Depois eu vou chamar de justa, por quê? Porque essa quarta tem que medir 2 tons e meio.
Se eu contar então, ó, de Dó para Ré tem 1. De Ré para Mi mais 1 que dá 2. De Mi para Fá eu tenho que lembrar que tem meio. Então ficou 2,5. Por isso a quarta justa. Tá? E assim por diante. Ó, a quinta justa sempre terá 3 tons e meio. Conto do Dó ao Sol, tá vendo? Que dá dando a quinta justa. Por que que dá quinta? Porque dá 5 graus. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então isso é uma quinta. Depois, é justa porque tem que ter 3 tons e meio para chamar de justa. Tá? Não pode ter mais nem menos. Então chegou aqui, quinta justa. Ah, beleza. Vou contar. De Dó para Ré tem 1. De Ré para Mi, mais 1 que dá 2. De Mi para Fá, 2,5. De Fá para Sol, 3,5. Ok? E isso se estende, gente. Ó, toda sexta maior, né, vai ter 4 tons e meio. Ó, eu coloquei como sexta maior o que aqui? O intervalo de Dó até Lá. Se você contar, vai ver que dá 6 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dá a nossa análise por graus, que vai ser uma sexta. A nossa análise por tons agora, lembrando que por tons a gente não fala mais o resultado pela quantidade de tons, e sim uma quantidade de tons traduz uma nomenclatura, ou justo ou maior. No caso da sexta, não vai ser nunca justa, ela vai ser sempre maior, tá bom? Então a sexta com 4 tons e meio vai ser a sexta maior. Se você contar, vai ver que tem 4 tons e meio. A sétima maior, né? Nunca vai existir uma sétima justa, como eu disse, nenhum intervalo maior vira justo. Portanto, sempre sétima maior, ela vai ter 5 tons e meio. Olha, é a distância entre Dó e Si, por exemplo, né? Dá 5 tons e meio. Né? Chamamos de sétima porque tem 7 graus de distância. Ok? E a oitava justa vai ser 6 tons. Então, isso daqui é um modelinho que você precisa gravar na cabeça para fazer exercício bem. Tem que estar na cabeça. Olha, toda segunda maior. Quanto mede um uníssono? Uníssono é quando você vai fazer duas notas iguais. Por exemplo, você está um Dó e um Dó. Quer dizer, são duas notas, a mesma nota. Ou seja, isso é uníssono. 0 tons. Né? Você está ali no mesmo patamar. A segunda maior, aquilo que a gente vai chamar de segunda maior, tem que ter um tom. Tá bom? De distância. E lembrando que tem que ser uma segunda. A distância entre as notas é uma segunda. Né? A terça maior, 2 tons. A quarta justa, 2 tons e meio. Quinta justa, 3 tons e meio. Sexta, 4 tons e meio. Sétima, 5 tons e meio. E oitava, 6. Você tem que ir decorando. Tá bom? Isso, sem isso daqui fica muito difícil de fazer bem intervalo. Tá bom? É uma coisa que você precisa decorar. Essas nomenclaturas relacionadas à quantidade de tons. Tá bom? Então, veja que tem uma lógica, né? O uníssono é aquele que são as duas notas iguais, vai ter 0. Aí, quando você vai para o segundo ponto, isso aqui está numa sequência, né, de 0, que seria o primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo até oitavo. Você veja que o segundo ele tem um tom de distância do primeiro para o segundo, do Dó para o Ré, por exemplo, que seria uma segunda de Dó. A Ré é uma segunda e ela vai ter um tom, por isso a gente vai chamar de segunda maior. Então você vai acrescendo de tom em tom. A terça vai ter 2 tons. Agora a quarta não acresce um tom inteiro, porque lembra que de Mi para Fá tem meio tom só. Então ela cresce mais meio só. Então fica 1, 2, 2,5, que é a quarta. Aí lembrar que a quinta vai ser 3,5. A sexta já vai ser 1 a mais também, ó. Né? Vai acrescentando de 1 em 1, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Aí só no final é que vai ter mais meio para chegar no 6. Lembrar, então, você pode criar qualquer estratégia que você quiser. A oitava justa é o inteiro, né? É o intervalo máximo. E esse intervalo máximo tem 6 tons. Tá? O 0 a 6, ou seja, do uníssono na oitava. Aí o meio seria aqui. A gente pensa no meio como a quinta justa. Mas aí o meio de 6 não é 3,5, é 3. Aí você tem que lembrar só que esse meio não está bem no meio. Essa quinta justa não está exatamente no meio, tá bom? Ela está meio tom acima. Você pode ir decorando do jeito que você achar. Use uma estratégia, eu sempre digo, isso é importante. Eu gosto de pensar que vai acrescendo. A cada passo da escala a gente vai acrescendo 1. Lembrar que na quarta, da terça para a quarta, eu já vou ter meio tom, né? Então, aqui vai ser meio só. Não vai crescer um inteiro. Aí o resto vai ficando tudo com metade, metade, né? 2,5, 3,5, 4,5, 5,5.
até chegar nos 6 tons. Okay? Portanto, isso daqui é nosso modelinho para você começar a ter agora, a gente ter uma base para começar a fazer cálculos de intervalos. É muito importante, então, que você tenha na cabeça esse modelinho aí, tá bom? Essa coisa, ok? Eu vou apagar essa parte aqui agora e vou fazer alguns exercícios para a gente ver, para a gente tirar a dúvida, né? Tirar as análises assim mais proximamente, né? Olha, digamos que eu tenha esse intervalo aqui, ó, para analisar. As notas serão Ré e Lá. Ok? Ré e Lá. A primeira coisa que eu faço sempre, lembra? Eu tenho 3 âmbitos para analisar. Os âmbitos são por grau, por tons, ou tom, melhor dizendo, e por modo de articulação. São 3 coisas que eu tenho que informar. Por grau, vai informar o quê? A distância de graus que existem entre as notas. Então, basta contar, ó. Ré. Então, vai lá. Ré, Mi, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Até chegar no Lá, dá 5 graus. Então, isso a gente já faz primeiro. Já põe quinta. É a primeira coisa que você tem que pôr. Olhou a distância, põe. Quinta. Colocou. Ótimo. Segunda coisa que você vai fazer, por tom. Vai contar qual é a distância de tons que tem aqui. Então, a distância é, vamos lá. Aí você tem que lembrar da escalinha maior, né? Ré para Mi tem quanto? 1 tom, certo? Depois, de Mi para Fá, dá mais meio, deu 1,5. De Fá para Sol, mais 1, que vai dar 2,5. E de Sol para Lá, mais 1, que dá 3,5. Então, isso é uma quinta com 3 tons e meio. Ah, vou escrever quinta com 3 tons e meio? Não, agora não mais. A gente lembra que quinta com 3 tons e meio tem uma nomenclatura. Qual é a nomenclatura da quinta com 3 tons e meio? Opa, quinta. 3 tons e meio. A gente vai chamar ela de quinta justa. Certo? Então, a gente põe quinta justa. J de justa. Aí eu já disse, portanto, com essa nomenclatura agora, quantos tons tem nessa quinta, né? Ela tem 3 tons e meio. Quem está estudando sabe que justo, quinta justa, indica 3 tons e meio. Tá bom? E é isso que você vai decorando aos poucos. E aí, por modo de articulação, veja, as notas estão separadas, isso indica um intervalo melódico, portanto, começa do grave e vai para o agudo, ou seja, sobe. E isso traz para a gente a ideia de melódico ascendente, que a gente representa com uma setinha para cima. Melódico ascendente. Ok? Certo? Outro exemplo, ó. Vamos pegar aqui agora esse intervalo aqui. Ó. As notas são Lá e Dó. Deixa eu fazer diferente, peraí. Assim, desse jeito, ó. Repare que elas estão na mesma figura rítmica, né? Uma semínima ali no caso. Mas são 2 notas. Eu tenho um Lá e tenho um Dó. Aí você conta a distância por graus. Sempre primeiro por graus, né? Vamos pensar, Lá é 1, o Si vai ser 2 e o Dó vai ser 3. Ou seja, Lá, Si, Dó dá 1/3, né? São 3 graus de distância. Então, terça. É a primeira coisa que você tem que fazer sempre, tá, gente? Para não ter erro. Para não dar um erro, que depois eu vou comentar sobre esse erro comum. Terça. Muito bem. Ótimo. Agora você conta a distância, né? Por graus. Ou seja, de Lá para Si é 1 tom. Vai lá lembrando da escalinha maior como referência. Lá para Si 1 tom. De Si para Dó meio. Ou seja, está com 1 tom e meio. Né? Temos uma terça aqui com 1 tom e meio. Ah, não, terça é 2 tons, certo? Essa é a nossa referência, quer dizer, não existe, está errado esse intervalo? Não, por enquanto a gente não vai vê-lo, tá? A gente vai ver intervalos, os intervalos que estão aqui. Vamos desconsiderar então, por enquanto, esse exercício aqui, ok? Para a gente poder ver. Ah, então quer dizer que vai existir outros tipos de terça que não são a terça que tem 2 tons? Vai, tá bom? Então vamos pegar um outro exemplo aqui, ó.
Esquece esse aqui por enquanto. Vamos pegar isso aqui. As notas Sol e Si. Repare, então juntos de novo, vamos contar que intervalo por graus que dá, qual é a medida por graus? Sol, Sol, Lá, Si, né? Ou seja, dá terça, são 3 graus de distância. Então é uma terça de novo. Ah, legal, ótimo. Vamos contar agora por tons, que é o próximo passo. Vai lá então, de Sol para Lá dá 1, de Lá para Si dá mais 1, que deu 2. Deu 2 tons aqui. Né? Conta de novo, Sol para Lá 1, Lá para Si 2. Opa, 2 tons. Terça com 2 tons, pela minha referência aqui, é uma terça maior. Né? Tá vendo? Ó? Então eu não vou te falar terça com 2 tons, e sim terça maior para ele. Opa, legal. Essa terça está dentro do nosso esqueminha aí, dentro do esquema que a gente montou, que é isso aqui. Ok? Então, qual é, agora para finalizar, qual é o próximo passo? Por modo de articulação. Lembre que eu falei, né, que quando lá tem 2 tipos de modo de articulação, melódico e harmônico. O melódico é quando as notas estão tocando separadas e harmônico é quando tocando juntas. Repare aqui pelo gráfico, elas estão na mesma figura rítmica, grudadinhas, como um cachinho de uva, vamos dizer assim, né, como a gente chama. Isso vai indicar para a gente a ideia de um intervalo harmônico. Então isso aqui vai ser uma terça maior harmônica. Aí a gente põe H-A-R para dizer que é harmônico, tá certo? Bom, e assim por diante, né? Ok? Você pode então encontrar qualquer análise aqui, qualquer uma, dentro dessa referência aqui, qualquer uma não, desculpa, você vai encontrar qualquer possibilidade dentro da escala maior de combinação, né? Dentro da escala de Dó maior, aqui dentro dessa referência, tá bom? Por exemplo, sei lá, eu quero calcular a distância entre Si, né? Ó, vamos dizer aqui, ó. Eu vou pegar aqui um outro. Qual é a distância entre Fá, por exemplo, e Ré? Você vai contar, vamos lá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Dá uma sexta, então você já vai lá, põe sexta. Ótimo. Ok? Depois você vai ver a quantidade de tons. Ó, Fá para Sol, 1. Para Lá, mais 1 dá 2. Para Si, mais 1 dá 3. Para Dó, 3,5. E para Ré, 4,5. Ou seja, sexta com 4 tons e meio. Olha aqui. Sexta maior. Ok? E pronto. Aí o acidente é melódico ascendente e já era. Ok? Tranquilo? Bom, repare o seguinte, você viu ali que anteriormente teve uma terça que não dava 2 tons. Aí você pode falar assim, poxa, então tem outras medidas, tem outros jeitos de se fazer, outros cálculos tem. E é aí que a coisa vai depender bastante, né, do seu conhecimento sobre isso daqui. Então, é muito importante assim, ó, que nem eu falei, é passo a passo, é fase a fase, tá? A gente vai trabalhar isso numa próxima aula, eu vou mostrar para vocês qual é esse conhecimento, como fazer. Por enquanto, eu quero que vocês se esforcem a decorar essas medidas aqui, que são algumas só, não são todas, né? Ela não vai compreender, como vocês viram ali o intervalo, que não dava para... Não achei uma terça que tinha 2 tons, ela tinha outra medida. Como é que isso vai funcionar? Tá? Então, a gente vai, primeiro, trabalhar a consciência em cima disso aqui, fazendo exercícios, buscando relação de terças maiores, terças menores, e de quarta justa, de quinta justa, qualquer intervalo que for. Por enquanto, eu quero que você foque a sua atenção em cima disso, tá? Para na próxima aula, então, a gente trabalhar um modelinho que a gente precisa decorar, tá? Que na verdade vai ser o final aí da história toda, que vai ajudar a gente a fazer qualquer intervalo que vier, tá bom? Então, deixo para a próxima aula a gente resolver isso aí, ok? Obrigado aí, curtam o vídeo, né?
Se puder, compartilhe, vai ser de grande valia aí para o que eu estou pretendendo fazer, que é ensinar música para as pessoas, né? E quem tiver aí também, inscrevam-se no meu canal, quem tiver afim, quem está gostando, né? E divulguem para os amigos, ok? Obrigado e até a próxima.